Agora, um ponto que eu queria falar é um ponto polêmico também. Sim. Eu queria entender se você, enquanto ativista social, você tem um discurso muito, muito em prol das mulheres, principalmente das trabalhadoras sexuais. Sim. Eu queria entender se você se considera feminista. E aí eu explico o porquê dessa pergunta. Alguns segmentos do feminismo, os mais radicais, Isso. eles criticam muito e até condenam, alguns até condenam a prática das trabalhadoras sexuais, considerando que não são uma prática exploratória, dentre outras Isso. coisas, assim, não entendem emancipação nisso, independente Isso. da escolha da pessoa. E eu queria entender como é que o que é que você enxerga em relação a isso, como é que você pensa em relação a isso. Até tem um capítulo da minha dissertação de mestrado que eu falo sobre as radfem, que são as radicais feministas, né, as feministas radicais. Bom, respondendo primeiramente a pergunta, se eu sou feminista. Bom, se o feminismo é o quê? Lutar pelos meus direitos e de igualdade perante, né, os homens e perante as mulheres também, né, porque a gente precisa relembrar que não é só igualdade perante os homens, porque tem mulheres que têm uma classe social muito mais alta e tá no topo ali. Então, assim, a gente precisa lutar por igualdade por um todo, né? Então, se ser feminista é lutar pelos meus direitos como, primeiramente, ser humano, cidadã, mulher e trabalhadora sexual, sim, eu sou feminista. Agora, não feminismo radical. Não esse feminismo louco que não respeita o trabalho dos outros, que não tem conhecimento, né? O que eu falo mesmo é a falta de conhecimento. Eu acredito que essas radfem, elas não têm nenhum conhecimento político e social. Elas vão muito pelo senso comum. E com certeza tem um interesse, né? Porque a gente vive sempre na base dos interesses sociais e econômicos, né? Principalmente interesse econômico. Então, de certa forma, tem interesse econômico aí sim. Então, sim, eu sou feminista, mas não feminista radical, tá? E é isso, as radfem, elas entendem que as trabalhadoras sexuais, elas precisam ser salvas, né? Porque vivem numa situação de exploração. Mas a questão é essa, para se discutir o trabalho sexual de forma política, para se regulamentar o trabalho sexual, é preciso tirar, primeiramente, a cortina da moral. Não adianta sentar com mulheres como essas para discutir. Acho que tem que discutir o trabalho sexual como trabalho com as trabalhadoras sexuais, né? Então, a gente ainda está muito longe disso. Tirar essa cortina da moral não é uma coisa fácil. Por quê? Porque a moral, ela é um pano de fundo para os interesses econômicos. Não tem muito tempo que casamento homoafetivo era crime. Sim. Adultério era crime. Tudo isso deixou de ser crime. Isso só prova o quê? Isso prova que nós vivemos numa sociedade com valores mutáveis. A partir do momento que o trabalho sexual atender a algum interesse econômico, aí vão começar a pensar em regulamentar o trabalho sexual. Por enquanto tá só nas novelinhas da Globo, aquela coisa bonitinha, né? Mas sempre a mulher é salva, né? Parece o livro de José de Alencar. Até me fugiu da mente agora. Que ele salvou a prostituta no final como matando a personagem.